A economia da China está desacelerando à medida que se adapta a uma estratégia punitiva do zero Covid e enfraquece ainda mais a demanda global. E o que isso tem a ver com a sua vida? Fica comigo aí até o final do vídeo que você vai entender. Konnichiwa, Rutan Kamino-senshi na casa, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Pois é, meus amigos, parece que a candidata a tomar o lugar dos Estados Unidos no pódio de potência econômica global está passando maus bocados. Talvez a sua ambição de se tornar a maior potência econômica do mundo possa ser atrasada, adiada ou até mesmo cancelada por conta de algumas coisas que estão ocorrendo. Os números oficiais de crescimento para o trimestre de julho e setembro são esperados em breve. Se a segunda maior economia do mundo se contrair, isso aumenta as chances de uma recessão global. E é exatamente aqui que a queda da economia chinesa tem a ver com a sua vida. Pois assim como os Estados Unidos, se a China praticamente quebrar, o Brasil vai sentir e feio isso. A meta de Pequim, uma taxa de crescimento anual de 5,5%, está agora completamente fora do alcance, embora as autoridades tenham minimizado a necessidade de atingir essa meta. A China evitou por pouco a contração no trimestre de abril e junho, e este ano alguns economistas não esperam nenhum crescimento para o país do dragão. A fábrica do mundo, de repente, encontrou menos clientes para seus produtos, tanto no mercado interno quanto no mercado internacional. Ou seja, nem chineses estão comprando produtos da China. As tensões comerciais entre a China e as principais economias, como os Estados Unidos, também estão prejudicando o crescimento dela mesma. E o yuan, que é a moeda chinesa, está a caminho do seu pior ano em décadas, uma vez que despenca em relação ao dólar americano. Uma moeda fraca assusta muito os investidores, alimentando a incerteza nos mercados financeiros. Também torna difícil para o Banco Central injetar dinheiro na economia. Tudo isso está acontecendo em um momento em que as apostas são especialmente altas para o presidente Xi Jinping e espera-se que ele garanta um terceiro mandato sem precedentes no Congresso do Partido Comunista, que vai acontecer agora no dia 16 de outubro. Então, o que de fato realmente está acontecendo com a China? O que exatamente deu errado? Eu vou citar para vocês 5 pontos importantes. O primeiro, o zero Covid está causando estragos absurdos na economia chinesa. Os surtos de Covid em várias cidades estão prejudicando a atividade econômica em todos os setores. As pessoas também não estão gastando dinheiro em coisas como alimentos e bebidas, no varejo ou no turismo, colocando os principais serviços ali como sob pressão. Especialistas concordam que Pequim poderia fazer mais para estimular a sua própria economia, mas há poucas razões para fazê-lo até que o Covid-0 simplesmente termine. Não há muito sentido em injetar dinheiro nessa economia se as empresas não puderem expandir os seus negócios ou as pessoas não puderem gastar o dinheiro. O segundo ponto, Pequim não está fazendo o suficiente. Pequim interveio. Em agosto, chegou a anunciar um plano de 1 trilhão de yuans, cerca de 203 bilhões de dólares, para impulsionar pequenas empresas, infraestrutura e também o ramo de imóveis. Mas as autoridades podem fazer muito mais para estimular os gastos para atingir as metas de crescimento e criar empregos. A resposta do governo à fraqueza da economia foi bastante modesta em comparação com o que vimos durante crises econômicas anteriores de fraqueza. E o terceiro ponto, o mercado imobiliário da China está em crise. E isso está rolando já faz bastante tempo e quem me acompanha sabe muito bem disso. A fraca atividade imobiliária
e o sentimento negativo no setor imobiliário, sem dúvida, desaceleraram o crescimento econômico da China. Isso atingiu duramente a economia porque a propriedade e outras indústrias que contribuem para ela respondem por até 1/3 do produto interno bruto da China. Quando a confiança é fraca no mercado imobiliário, isso faz com que as pessoas se sintam inseguras sobre a situação econômica geral. Os compradores de casas têm se recusado a fazer pagamentos de hipotecas em prédios inacabados e alguns duvidam que suas casas sejam de fato concluídas. As demandas para as novas residências acabaram diminuindo bastante, e isso reduziu a necessidade de importação de commodities usadas na construção. Apesar dos esforços de Pequim para sustentar o mercado imobiliário, os preços das casas em dezenas de cidades caíram mais de 20% somente esse ano. Com os promotores imobiliários sob pressão, analistas dizem que as autoridades podem ter que fazer muito mais para restaurar a confiança no mercado imobiliário. O quarto ponto: as mudanças climáticas estão piorando as coisas. Veja bem, o clima extremo está causando e aumentando muitos problemas e há de ter um impacto duradouro nas indústrias da China. À medida que a demanda por ar-condicionado vai aumentando e sobrecarrega ainda mais a rede elétrica em uma região que depende quase inteiramente de energia hidrelétrica, isso, meus amigos, vai causando um probleminha nas finanças. Fábricas, incluindo grandes fabricantes como a Foxconn e a Tesla, foram forçadas a cortar horas, de suas atividades ou fechar completamente, porque não há conta de energia que aguente. O Departamento de Estatísticas da China disse no mês de agosto que os lucros apenas na indústria de ferro e de aço caíram mais de 80% nos primeiros 7 meses de 2022, em comparação com o mesmo período do ano passado. E o quinto e último ponto: os titãs da tecnologia da China estão perdendo investidores. Uma repressão regulatória aos titãs da tecnologia da China, que já dura 2 anos, não está ajudando muito. A Tencent e a Alibaba relataram sua primeira queda na receita no trimestre mais recente. Dezenas de milhares de jovens trabalhadores simplesmente perderam seu emprego, somando-se a uma crise de empregos em que 1 em cada 5 pessoas entre 16 a 24 anos está desempregada no país. Isso pode e vai prejudicar a produtividade e o crescimento da China no longo e no médio prazo. Os investidores também estão sentindo uma mudança lá em Pequim. Algumas das empresas privadas mais bem-sucedidas da China estão sob o maior escrutínio à medida que o poder de Xi Jinping vai crescendo. À medida que as empresas estatais parecem estar ganhando popularidade, os investidores estrangeiros estão tirando seu dinheiro da mesa. Enquanto o Estado continuar se metendo o tempo todo na economia, criando um monopólio completamente injusto, o investidor some. Algumas decisões de investimento estão sendo adiadas e algumas empresas estrangeiras estão buscando expandir a produção em outros países. O mundo está se acostumando com o fato de que Pequim não pode ser tão aberta aos negócios como costumava ser. Mas Xi Jinping está arriscando o sucesso econômico que impulsionou a China nas últimas décadas em nome da sua permanência no poder. E volto a dizer, se a China quebrar, o Brasil vai sentir esse golpe, assim como se os Estados Unidos quebrar. Por quê? A moeda brasileira é atrelada ao dólar e a China é o nosso maior parceiro comercial. Então, meus amigos, a situação é tensa e delicada. E eu aconselho a vocês a começarem a estudar um pouco sobre economia, a como sobreviver, podemos dizer assim, em uma crise econômica, porque isso pode acontecer aqui no Brasil, uma recessão assustadora por conta desses acontecimentos internacionais. Eu vou continuar acompanhando e qualquer coisa
eu volto a falar com vocês sobre o assunto. É novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho e eu espero vocês no próximo encontro. Quero te agradecer do fundo do meu coração por ter ficado comigo até o final. Domo arigatou gozaimasu. Sayonara.